Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao canal Lenormand Condá. A partir de hoje eu vou tentar fazer uma série com cada uma das 36 cartas, ensinando, dando aqui insights, dicas, né? E explicando a energia individual de cada uma das cartas, tá bom? Então, dito isso, desde já, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal que está começando e eu espero que você aprenda muito aqui com tudo que eu tenho a apresentar, tá? Desde já peço desculpas também pelos barulhos aí, pelos ruídos externos, tá bem? Eu espero que eu possa estar ensinando aqui e que isso não atrapalhe o teu aprendizado, beleza? Vamos lá. Dito isso, o contexto histórico dessa carta especificamente, quando o Philippe Lenormand ele descreve ele fala que essa carta é um símbolo de boa sorte, tá? Principalmente quando ela não está ligada a cartas negativas, né, ou a cartas desfavoráveis. Então, é uma carta que é neutra, né, de polaridade neutra, mas ao mesmo tempo ela traz consigo essa energia de rapidez, de dinamismo, de movimento. É aqui que você vai encontrar as entregas também, né? Então, encomendas, é aqui que você vai ver as visitas, né, de pessoas que chegam, de pessoas que vão, né, mas principalmente de pessoas que estão chegando, porque, olha só, o emblema aqui do cavaleiro, ele mostra um homem a cavalo, né, em movimento, querendo chegar em algum lugar. É isso que você define. Você vê essa casinha aqui atrás, você pressupõe que ele está saindo daqui e está indo para algum lugar, né? Então, o cavaleiro é uma carta de chegadas, né, de coisas eminentes, de coisas que estão para acontecer. Então, quando você olha o cavaleiro, sempre tenha esse tipo de consciência. Eu vou dar aqui alguns exemplos, vou pegar aqui o meu baralho. Estou improvisando, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui o baralho para mostrar. Como eu falei que ele é uma carta de movimento, então o que está à frente dele é o que está iminente, é o que vai acontecer. Então, vamos supor que a gente tem aqui, a carta cruz. A gente pega aqui a carta cruz, opa, vamos lá, nessa posição aqui. Aqui pode estar falando de uma notícia que traz desaprovação, que traz frustração, né, que traz aqui um peso, que traz uma carga, que traz um fardo, que traz uma responsabilidade. Então, lembra que a carta ela é neutra, né, mas a notícia que vai tornar ela favorecida, favorável ou não, é a carta que está à frente ou a que está atrás, as que conversam com a carta do cavaleiro. Então, se a gente tem aqui ao lado do cavaleiro uma carta negativa como a cruz, aqui pode estar falando de um encontro que vai trazer algum tipo de peso, ou pode estar falando de uma notícia que traz aqui uma tristeza, tá? Então, essa carta, ela vai ditar muito qual tipo de movimento, né? A carta vai ditar qual tipo de movimento esse cavaleiro está trazendo. Assim como se a gente pega, por exemplo, a carta buquê. A carta buquê pode estar falando aqui de a chegada de uma celebração, de um convite, tá? Porque aqui está também uma energia de convite muito forte, uma energia de flerte também, né? Quem sabe um pretendente chegando aqui, querendo galantear essa dama de espadas, vamos dizer assim. Então, olha só como a polaridade também importa nesse contexto. Tá? Por mais que o cavaleiro seja uma carta neutra, a gente tem uma carta positiva aqui que é o buquê. Tá? Então aqui já muda totalmente a energia do contexto e do que a gente está enxergando, tá? Nessa dinâmica aqui. Então, voltando aos exemplos que eu estou dando, nessa carta você vai enxergar também outras dinâmicas. Você vai enxergar aqui um telefonema, você vai enxergar, como eu disse já antes, eu acredito, encomendas, visitas breves de pessoas. Então aqui está, inicialmente, tá? E guarde isso na sua cabeça. Está simbolizando os deslocamentos de curta duração, tá? E situações que podem vir a acontecer em pouco tempo, tá? Em um curto período de tempo. O cavaleiro não é, por exemplo, igual a carta da cegonha, que fala de deslocamentos longos, ou até o navio, tá? Que fala de deslocamentos longos, mas aqui fala de linhas de tempo menores, tá certo? E essa carta nas relações e na personalidade, o que ela quer dizer pra gente? Olha só, o cavaleiro, ele vai falar muito sobre alguém jovem, alguém dinâmico, alguém proativo, alguém cheio de energia, alguém ali que faz e acontece, alguém que, quando precisa de alguma coisa ser executada, ele não precisa, digamos, ser consultado, ele vai lá e faz, tá? Então o cavaleiro tem muito essa energia aqui relacionada. Então é uma pessoa que não consegue ficar parada, né? É uma pessoa que tem que agir, é uma pessoa que tem que colocar a mão na massa, é uma pessoa que vai lá e não espera a autorização dos outros para poder executar. No campo também dos relacionamentos, quando a gente olha para essa carta, ela vai falar sobre encontros muito intensos, né, muito marcantes, mas de curta duração. Lembre-se que assim como o cavaleiro ele representa é, movimentações curtas, os relacionamentos também pode ser a mesma coisa, tá? Aqui pode ser uma pessoa que chega com muito ímpeto, com muita energia, com muita vontade. Aqui pode estar falando até de uma relação sexual muito intensa, né, muito poderosa, que vira
a cabeça do consulente ou da consulente de pernas ao ar e depois a pessoa vai embora, tá? Então pode estar tudo isso aqui incluso na energia da carta do cavaleiro. Porque muitas das vezes o que se inicia aqui com esse cavaleiro é uma coisa que não dura. Por isso que quando você vai, por exemplo, fazer uma leitura na vida amorosa e sai um cavaleiro, você tem que entender as cartas que estão ao redor desse cavaleiro, tá? E eu vou usar novamente o exemplo aqui do buquê que está pertinho. Ah, essa pessoa é bacana, é legal, ela vai ficar na minha vida? Isso aqui pode estar falando que não, tá? Ah, Daniel, mas são duas cartas ali, uma neutra, uma positiva, como não? Porque assim como o cavaleiro, o buquê também é energia de curta duração. O cavaleiro, ele se desloca em distâncias curtas, e o buquê, simbolicamente, ele murcha em poucos dias. Você entende como simbolismo é importante, o simbolismo é interessante de você analisar quando você está ponderando os seus jogos? Aqui eu diria que, olha, essa pessoa vai chegar, né, vai ter um flerte aqui, vai ter uma admiração, vai ter uma troca, né, pode ser uma relação sexual intensa e agradável, né, mas a tendência aqui é que seja de curta duração, porque o contexto envolvido aqui, que é o campo afetivo, aqui fala de uma coisa que tem dias contados, tá? Aqui fala sobre coisas breves, coisas fugazes, certo? Então, sempre fique de olho nisso. Então, saiu cartas como Cavaleiro e Buquê. Vou pegar uma outra aqui para vocês. Cadê? Cavaleiro. Cavaleiro de Serpente. Cadê? Ah, isso aqui é demais. Isso aqui já saiu demais pra mim. Cavaleiro e Chicote. Isso aqui é só sexo muito bom, tá? Isso aqui é sexo muito bom, muita virilidade, né? Alguém no controle da situação toda, na hora do ato. Mas é só isso, é só sexo intenso que vem, marca, mas depois a pessoa vai embora, entendeu? Então, opa. Então, quando a gente olha o cavaleiro é por essa ótica, tá? Nunca uso o cavaleiro apenas para falar de coisas intensas e positivas, tá? Apesar de ser uma carta neutra e ter um naipe positivo, mas é uma carta que você tem que analisar todas essas questões que eu estou apontando, tá? Desculpa aí, pessoal, se eu estou sendo um pouco prolixo, mas eu gosto de reforçar algumas coisas aqui. Vamos lá, pessoal. Eu dei uma pausada aqui por conta dos ruídos externos, mas quando a gente olha o cavaleiro no campo do trabalho e saúde, por exemplo, aqui pode estar falando de novas oportunidades, pode estar falando de um trabalho onde demande de você deslocamento, tá? Sei lá, você pode ser um representante comercial, que precisa ir de loja em loja, conversar, ser dinâmico, né, ser carismático, proativo. Então aqui pode estar falando sobre isso. Ou aqui também pode estar falando da sua falta de iniciativa. Por exemplo, se você está buscando um trabalho e sai um cavaleiro, né? Ah, não estou conseguindo trabalho. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Ó a vida, ó os céus, ó azar. E eu pergunto, tá, mas você está se movimentando para encontrar esse trabalho e ser um cavaleiro? Aqui pode estar pedindo mais ímpeto, aqui pode estar pedindo mais movimentação, aqui pode estar pedindo mais foco nisso que você está fazendo, porque talvez aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer está sendo refletido aqui na carta, tá? Então isso é muito, muito importante você estar analisando. O cavaleiro pode estar falando sobre as suas movimentações ou a ausência delas, dependendo da pergunta que você faz. Dito isso, no campo da saúde, o cavaleiro vai falar sobre a importância de você praticar exercício físico, você esticar o corpo, né, as articulações, porque o cavaleiro está muito ligado às pernas, né, está ligado aí a tudo aquilo que você exercita, que você movimenta no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá certo? Então o cavaleiro ele tem muito dessa dinâmica aqui para apresentar para gente. E só para encerrar aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês sobre o que está à frente e o que está atrás do cavaleiro, porque essa carta também ela trabalha com o conceito de lateralidade. Nada, mas o que que é isso? Pessoal, tudo que está antes e depois do cavaleiro vai te passar uma informação, tá? Então, dependendo da pergunta, essas cartas vão estar informando toda essa dinâmica, né, essa linha de tempo, com a carta do cavaleiro aqui sendo uma carta de movimento, uma carta de ponte para isso. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, antes do cavaleiro, um chicote, tá? Eu vou pegar uma outra carta aqui. Deixa eu ver. Aqui é assim, pessoal. Eu vou usar duas cartas negativas aqui, ó. Antes do cavaleiro, o chicote, depois do cavaleiro, o carta do rato. O que que aqui pode estar me passando? Aqui pode estar me passando que o consulente, ele está saindo de um período aqui difícil, de conflitos, né, de discórdias, de desavenças, né, de complicações, e indo para uma fase ainda mais complicada, uma fase ainda mais densa, uma fase ainda mais prejudicial para a vida dele, tá? Porque a gente tem um rato aqui, então é como se ele tivesse deixado para trás um problema e estivesse indo rumo a outro, entende? Então olha só como o cavaleiro ele faz ponte de uma carta a outra para poder comunicar a você alguma questão aqui, tá? Então a gente tem duas cartas negativas aqui, né? E são duas de polaridade realmente negativas, tanto o chicote quanto o rato, e uma carta neutra aqui no centro. E o cavaleiro trazendo essa movimentação do que é deixado para trás e do que aguarda o futuro, né? Um futuro breve aqui, como vocês sabem, o cavaleiro fala de coisas envolvendo curta duração, curto período, tá? E é isso, tá, pessoal? Eu queria falar um pouco sobre essa cartinha aqui com vocês. O vídeo ficou um pouco longo, espero que seja bacana aí para quem estiver assistindo. Se vocês gostarem, eu vou fazer mais vídeos nesse formato, tá? E é isso.
Ó, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, tá? Se foi bacana, se foi interessante. Fico muito grato, tá, por quem assistiu até aqui. Obrigado aí e até mais.